momento em que Cuiabá enfrenta uma onda histórica de calor, na qual já foi emitido até um alerta de risco de morte, o repórter MT recebe o Tenente-Coronel Paulo Selva, que é coordenador da Defesa Civil e veio falar sobre essa situação climática. Coronel, eu gostaria de começar perguntando o que acontece nesse momento que Cuiabá, uma cidade onde a gente sempre teve altas temperaturas, está vivenciando uma situação onde a gente teve ultimamente um alerta de risco de morte por causa do calor intenso e a baixa umidade do ar. Isso parece que a gente está tendo uma notícia aí de países da Europa, né? O que acontece? Na verdade, esse alerta que foi dado pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ele é caracterizado por outras condicionantes que não seja só a temperatura. Igual você falou, nós temos uma condição de temperatura aqui e que as pessoas que aqui vivem, né, nós cuiabanos e as outras que já vivem aqui, já está mais adaptado. Só que tem outras condicionantes meteorológicas que levaram o INMET a dar esse alerta, que principalmente em relação à baixa umidade relativa do ar, que em várias horas do dia está chegando a níveis severos, chegando a 6%, a 7%, a 8%, então abaixo de 12% nós consideramos que é situação, estado de emergência no caso da umidade. Então, relacionada com as altas temperaturas, isso fez com que o INMET pudesse fazer esse alerta. Então, são essas as razões, e essas razões ela leva em consideração também a questão da capacidade das pessoas em si. Então, as características de saúde da pessoa, aliado a esses problemas de altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar. E aí nós temos um outro problema que é relacionado com os poluentes que ainda estão suspensos na atmosfera, provenientes principalmente das queimadas urbanas. Então, realmente, isso é uma situação extremamente crítica. Nós temos recebido esses alertas. Ontem mesmo recebemos esse alerta, grande risco também, por conta que ainda não se mudou essas características climáticas aqui na nossa cidade. E quais são assim, os horários mais críticos? Nós estamos trabalhando na Defesa Civil Municipal de Cuiabá em relação à questão, principalmente a umidade relativa do ar, que junto com as altas temperaturas tem afetado diretamente as condições de saúde da população. Então nós estamos considerando que a partir das 10 horas da manhã até as 20 horas, ou seja, até 8 horas da noite, é o período em que a umidade relativa do ar e a temperatura estão bastante altas. Então nós estamos considerando que esse período, esse longo período do dia, sem dizer que antes das 10 nós temos períodos de umidade relativa do ar que está entre 30 e 35, abaixo de 30, que também é considerado, nesse caso, em estado de atenção. Então nós estamos considerando que das 10 da manhã até as 20 horas, é coisa que a gente tem batido sempre em alerta. As pessoas estão acreditando que as condições, principalmente de temperatura e umidade relativa do ar, a partir das 18 horas, elas começam a melhorar. Infelizmente, não tem acontecido isso aqui na nossa cidade. Não tem acontecido. Ela tem se mantido nas primeiras horas da noite. Então, mais um alerta que nós damos para aquelas pessoas que estão ainda considerando esse horário como o melhor horário para a prática de exercício físico. Então a gente está dando esse alerta, que as pessoas realmente suspendam a atividade física nesse período, até que comece a chover e essas situações de meteorologia e clima estejam mais favoráveis para isso. Mas Cuiabá é uma capital aí com vários parques abertos aí em período noturno. A maioria dos parques tem um lago, tem aquela sensação de frescor. Por ter esse lago, não tem uma umidade maior? O lago ele vai ter uma condição de evaporar mais água naquele. O que dá essa sensação de frescor? É a questão do vento, né? de uma posição de vento ao redor daquela área. O que está acontecendo? Nós não estamos tendo essas condições de vento, né? Então realmente essas pessoas estão indo para esse lugar e provavelmente está muito próximo da água, normalmente vai ter essa sensação de frescor. Está embaixo de árvores, também vai dar essa sensação de frescor. Mas a umidade relativa do ar ainda continua baixa, a temperatura continua baixa, e é o que nós utilizamos para dar esses alertas relacionados principalmente à atividade em ar livre.
Então, realmente, as pessoas têm que estar mais atentas a isso, têm que acreditar mais nessas condições, porque ela está sentindo, todo mundo está sentindo esses efeitos da temperatura alta, da baixa umidade relativa do ar e a falta de vento, que faz com que a gente, essa percepção dessa temperatura se torne maior ainda. Entendi. Já tinham essa noção de que poderíamos ter um período aí de níveis tão severos, de uma situação tão crítica, climaticamente falando? Olha, a Defesa Civil, ela não tem na sua estrutura, a Defesa Civil Municipal de Cuiabá, ela não tem na sua estrutura um centro de monitoramento das condições climáticas e meteorológicas. Nós trabalhamos com os dados oficiais, ou do CEPTEC ou do INMET, né, que trabalham com as questões relacionadas ao fenômeno do El Niño. Né, que traz e apresenta para nós os alertas e aí a gente repassa esses alertas para a população. Então o que vem acontecendo é isso. A temperatura em Cuiabá e aqui na região, ela tende, né, a se normalizar nesse período de inverno quente e seco nas proximidades dos 40 graus, desculpa. Mas o que acontece? A sensação térmica ela tem acontecido muito maior e também nós temos ultrapassado em vários dias essa quantidade de calor, chegando a 42,6, 42,5. Então a gente realmente, essa temperatura ela passou daquela normalidade que a gente já estava acostumado aqui. Ainda mais com a baixa umidade relativa do ar, que está abaixo de 12%, chegando até a 7, 6, 8%. Então, realmente a gente não estava preparado para essa situação. Então, por isso, os alertas têm que ser seguidos pela população. Então, a gente não tinha essa noção de que isso pudesse acontecer, por conta dessas questões relacionadas principalmente à baixa umidade relativa do ar, a grande falta de chuva, um período de mais de 100 dias, muito mais de 100 dias que a gente está sem chuva aqui na capital, e tem a questão das queimadas também, que envolve muito e atrapalha muito e traz sérios problemas para a saúde, somando todos esses fatores. Essa semana nós tivemos um pico de calor aí que bateu o recorde dos últimos 108 anos, né? Nós podemos ter ainda nos próximos dias altas temperaturas, um pico ainda maior, um recorde ainda maior de calor? De acordo com as previsões do INMET, principalmente, nós teremos dias ainda que a gente vai superar a casa dos 40 graus, 40 41, a gente, são previsões, né? A gente não pode dizer que isso vai realmente acontecer ou não vai acontecer, mas as previsões, ela tende a que essas temperaturas ela permaneçam sempre elevadas, 39, 40, podendo chegar a 41, 42, então a gente não desconsidera que não seja provável que esse recorde de temperatura possa ser superado ainda antes do período chuvoso. Coronel, eu queria comentar com o senhor a questão dos fenômenos que nós tivemos aí nos últimos dias. Foi muito comentado, né? Virou até polêmica na internet, que nós não tínhamos o conhecimento, podemos ter tido antes e não sabíamos, a chamada chuva invisível, né? Que está tão quente e tão seco, que a chuva secou no ar antes de tocar o solo. E isso pode ocorrer novamente nos próximos dias? Na verdade, eu não tive acompanhando essa polêmica como todo, né? Mas foi através de algumas informações técnicas, né? De um fenômeno, né, meteorológico que acontece. Ninguém inventou isso, né? Isso é um fenômeno meteorológico que acontece em algumas situações em que a temperatura, a umidade relativa do ar extremamente baixa, temperatura extremamente alta, que pode, né, levar em consideração, e previsões de chuva, que nós estávamos em alguns instantes com previsão de até 90% de chuva. Acontece onde? Assim, acontece no deserto? O que acontece? Essas previsões de chuva, se fala em previsão, mas não se fala na quantidade, porque a chuva, quando precipita, quando ela cai, ela é medida, a quantidade de água que cai, então ela cai em milímetros. Então, só a título de informação, 1 milímetro de chuva é um litro de água que você precipita em uma superfície de 1 metro quadrado.
Então, quando fala assim que tem uma previsão de chuva de 3 milímetros, 90% de chuva, mas ele não vai falar que é de 3 milímetros. Então, a quantidade de água é tão pouca que vai se precipitar, a temperatura naquele ambiente está tão alta, igual esteve, igual está, e a umidade relativa extremamente baixa faz com que possa se formar essas questões relacionadas a esse fenômeno meteorológico que chama virga, ou chuva fantasma, ou chuva invisível e tal. Ela é mais característica em ambiente de deserto, é o que nós estamos vivendo aqui há muito tempo, então realmente é um fenômeno meteorológico. A gente pouco se ouviu falar, mas ela existe, há possibilidade sim disso acontecer, né? Alguns dias atrás essas previsões de chuva estavam dentro desse nível de previsão de 80%, 90%, até mais de 90%, mas o que não se via nessas informações era a quantidade de chuva que podia se precipitar, de 3, 5, 8 milímetros, não ia. Realmente, nessas condições, poderia ter esse fenômeno da chuva fantasma, ou chuva invisível, ou tecnicamente chamado de virga. Além desse fenômeno, nós temos outros fenômenos que podem ocorrer nessa situação climática que nós estamos vivendo? Olha, a gente, como eu falei para vocês, a gente não tem um centro de monitoramento dentro da Defesa Civil Municipal e a gente carece disso e carece de profissionais que trabalham com essa ciência, vamos dizer assim, né? Tanto a meteorologia como os climatologistas. Então nós temos essa carência. O que nós replicamos para a sociedade é aquilo que a gente recebe dos institutos oficiais. Então, realmente, quando houver algum fenômeno que foge desse conhecimento mais do senso comum nosso aqui, a gente com certeza vai estar repassando para a sociedade através dos canais de divulgação. Sim. Então, a gente não... Assim, chuva de verdade, que não seque no ar, a gente pode ter assim, a expectativa maior de ter a partir de quando? Olha, os centros de monitoramento dizem que é a partir da primeira semana de outubro. Então, a gente, logicamente, como tradição, está se terminando o inverno e começando a primavera, geralmente a gente torce para que nessas mudanças de estações, possa acontecer alguma coisa fora da previsão oficial, mas a gente está considerando e estamos no nosso planejamento, ele está sendo feito para que essas chuvas elas comecem a partir da primeira semana de outubro, igual está dizendo a maioria dos órgãos oficiais de medição meteorológica. E tem risco nessas primeiras chuvas, delas virem acompanhadas aí de fortes ventos, redemoinho, pelo forte calor, pela Sim. Pressão do forte calor? Perfeitamente. Essas chuvas, geralmente as chuvas elas são mais torrenciais, acompanham uma velocidade de vento maior, que pode chegar até nível de vendaval. Então, quando tiver essas previsões, geralmente nós vamos receber esses alertas de velocidade de vento que vai ser acompanhado, a quantidade de chuva também, pode ser que venha acompanhada a quantidade de chuva. Por que é a quantidade de chuva? Só reformulando, se a gente tiver uma chuva aí de 50, 60 milímetros num período muito curto, ela pode trazer um problema sério de inundações, de enxurradas, com tempo maior, pode trazer problemas de enchentes, etc., que a gente costuma ver mais depois de dezembro, janeiro. Mas nessas primeiras chuvas, geralmente ela acompanha vento forte e áreas de alagamento. O que é áreas de alagamento? Geralmente acontece nos centros urbanos, é onde a água não consegue escoar com facilidade por causa da malha de canalização pluvial. Então nós temos área de alagamento. Enchente é quando o rio sai da sua calha e enxurradas é aquela precipitação rápida que chega ao solo e ganha velocidade. Então ali nós temos as enxurradas. Então o que pode acontecer nessas primeiras chuvas é questões de alagamentos, principalmente, e ventos. Mas alívio com certeza ela vai trazer. Alívio para a temperatura e umidade relativa do ar e para as pessoas voltarem a fazer esses exercícios, com certeza trará. E a gente já está se preocupando com a gente nem terminou ainda de atender as questões relacionadas a danos e prejuízos para a população da questão do desastre, que nós estamos vivendo uma situação de desastre, foi decretada situação de emergência, então nós estamos agora em Cuiabá, no município de Cuiabá, assim como alguns outros do estado, mas aqui em Cuiabá
né, mais de 600 mil pessoas que aqui residem e moram estão sofrendo um desastre que nós intitulamos, segundo o Código Nacional de Desastre, Código Brasileiro de Desastre, de umidade relativa do ar, relacionado com a umidade relativa do ar. Então isso implica em várias situações, né, que a gente tem que estar dando alerta, falando sobre isso para as pessoas, e nós estamos vivenciando um desastre aqui em Cuiabá. As pessoas têm que ter essa noção, têm que ter essa percepção de risco, que é um desastre. Ele traz, igual você falou, ele traz várias implicações, né? E as pessoas elas têm que se comportar, né, da forma que os seus órgãos institucionalizados estão pedindo, orientando que se faça. Então a gente não está inventando nada. A Secretaria CEMOB não inventou nada em relação às questões de trânsito, de horário do seu funcionamento. A Secretaria Municipal de Saúde não está inventando nada em relação a poder potenciar. Decreto de emergência. Decreto de emergência. Secretaria de Educação não suspendeu a aula, não suspendeu a educação física por uma questão de gosto, do querer, né, do prefeito. Então nós estamos vivenciando, e as pessoas também têm que vivenciar isso se cuidando, levando em consideração as nossas orientações e podendo vir mais a saber o que é risco, o que é gestão de risco, como que as pessoas podem participar, como que elas podem se comportar, o que ela deve fazer. Visualizou uma queimada, ligar 193, chamar o corpo de bombeiros, insistir na chamada, né? Se verificar que um vizinho está colocando fogo constantemente, um pouquinho de folha, denunciar, que a gente vai lá fazer uma orientação, e se for pego em flagrante, nós vamos ter que conduzir para a delegacia, a lei nos permite fazer isso, né? Então as pessoas têm várias formas de participação nesse contexto do desastre. Deixa o contato da Defesa Civil. Então a Defesa Civil Municipal, ela tem o telefone 3623 9633, 3623 9633. Então pode ligar, pode tirar alguma dúvida, pode saber das ações que você pode participar. E gostaria também, antes de finalizar, falar sobre o voluntariado, né? Igual eu falei no início, a nossa origem de Defesa Civil nasceu dentro do espírito do trabalho voluntário. Então nós estamos do começo desse período, sempre trabalhando com o voluntariado. Nós fizemos 4 cursos de gerenciamento de queimadas urbanas, foram mais de 100 pessoas que foram capacitadas, e hoje essas pessoas, não todas, mas aquelas que entenderam o espírito do voluntariado, estão nos ajudando a combater as queimadas, estão nos ajudando a diminuir os impactos das queimadas, estão nos ajudando a poluir menos, deixar menos poluente, né, é suspenso por conta do combate. Então essas pessoas, aqueles laranjadinhos que as pessoas possam estar vendo atuando aí na cidade, eles são voluntários, né? São voluntários, estão lá dispondo do seu tempo de folga, de lazer, etc., em prol de uma causa que nem sempre é noticiado também. Então eu gostaria de deixar aqui esse lembrete, deixar os nossos agradecimentos a quem está participando, aquelas pessoas que quiserem participar também, poderão nos procurar através desse telefone ou indo pessoalmente na Defesa Civil, que nós vamos ter enorme prazer em acolher quem puder nos ajudar nessa missão, grande missão de poder estar ajudando a população a sentir menos ainda os efeitos desse desastre. Tá certo, obrigada. Então, muito obrigado, eu que agradeço.